Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Presidente Bolsonaro viaja à Argentina para a reunião do Mercosul. O Brasil assume a presidência do bloco pelos próximos 6 meses. Na pauta, além de acordos comerciais e redução de tarifas, está o fim da cobrança de roaming na telefonia móvel entre os países integrantes do grupo. O Ministério da Educação coloca em consulta pública de hoje até o próximo dia 31 o programa Futurice, que altera a estrutura de financiamento e gestão das universidades e outras unidades de ensino federais. Já em vigor, o cadastro positivo, que promete juros menores nos bancos em troca de dados dos correntistas, tem brechas preocupantes. É o que afirmam serviços de proteção do consumidor. E como você vai de casa para o trabalho? Aqui no estúdio, uma conversa sobre os desafios da mobilidade. Em São Paulo, quem mora longe adotou o carro. E os moradores das áreas centrais desistem dos veículos porque tem oferta de formas mais variadas de transporte. Pois é, e ainda sobre a vida nas cidades, né? A sustentabilidade é um desafio. O que fazer com lixo reciclável? O Cadu Cortez mostra uma ferramenta que une quem produz lixo, todos nós, né? Com quem coleta e quem recicla. Vai, Cadu. É isso mesmo, Aldo. Os 3 pontos, a gente vai conhecer daqui a pouquinho esse aplicativo, como é que vai funcionar. A gente está aqui no Ecoponto, na Vila Madalena, na zona oeste da cidade de São Paulo, mas tem o coletor, tem o empreendedor, tem as pessoas que querem fazer de uma certa forma com que esse lixo seja reciclável e, obviamente, essas 3 pontas falando e convergindo, ajudando o meio ambiente. Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Nas notícias internacionais, eleita a primeira mulher para a presidência da União Europeia. Com agenda progressista, Ursula von der Leyen promete buscar soluções para as crises climáticas, do comércio e da imigração no bloco. E ainda o experimento de estudantes brasileiros que a NASA levou ao espaço. JC1 Cultura de Informação começa agora. E a gente começa com um giro pelas notícias nacionais, mas antes, olha, eu vou dar só um breve anúncio aqui, ó. Daqui a pouco vai ter uma surpresa, viu, para você em casa, surpresa musical. Hoje é dia de Billie Holiday aqui no JC1, já, daqui a pouquinho. Vamos para as notícias. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, questionou o governo federal sobre a regulamentação e as regras impostas por aquele cadastro positivo que a gente já falou aqui. É isso mesmo. E uma das preocupações é se os dados dos mais de 130 milhões de brasileiros que vão abastecer os birôs de crédito podem acabar sendo usados para invadir a privacidade desses consumidores. Apesar de manter os boletos em dia, Alex não gostou da inclusão automática do nome dele no cadastro positivo. Até porque ele trabalha justamente com segurança de informação. Eu não sei exatamente o que vai ser feito com esses dados. Eu não tenho visibilidade, né? Eu gostaria de ser consultado e de entender exatamente o que vai ser feito com esses dados, em que ocasiões e por quanto tempo. O temor de Alex é legítimo e compartilhado pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, que questiona a falta de regulamentação. Apesar de proibir o acesso a informações sobre orientação sexual, religiosa e filiação partidária, a lei permite a divulgação de dados sobre contas contínuas, como luz, água e telefone, e ainda tem brecha sobre o fornecimento de detalhes como navegação na internet, geolocalização e hábitos de consumo, o que pode configurar invasão de privacidade e contrariar uma garantia constitucional. Outra preocupação enquanto o cadastro positivo não é regulamentado é com as circunstâncias em que as informações serão utilizadas. Sem clareza sobre o uso dos dados, eles podem impor restrições além da contratação de crédito. O temor dos consumidores é que o cadastro positivo, essa pontuação, passe a ser utilizada para basear o conjunto das relações de consumo entre consumidores e empresas, o que tem um potencial de produzir discriminação bastante grande. Os 4 responsáveis por elaborar a pontuação dos chamados bons e maus pagadores são Serasa, SPC Brasil, Cuode e Boa Vista. A solicitação de exclusão é um direito do consumidor e pode ser feita direto com esses birôs de crédito. O consumidor ele pode solicitar a qualquer momento a retirada do seu nome dessa lista, assim como ele pode solicitar aos birôs de crédito acesso aos dados que estão sendo utilizados para a construção dessa sua pontuação. E o consumidor também pode solicitar aos birôs de crédito qual é a lógica por trás da construção dessa pontuação.
É uma preocupação pertinente, né? E temos que ficar bem atentos, né, Aldo? E a Feira do Livro de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, cancela a participação de jornalistas após protestos de cunho ideológico. Pois é, e ainda nas notícias nacionais, a operação do Ministério Público prende suspeitos de sonegação milionária no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público e a Secretaria da Fazenda do Rio, o grupo sonegou mais de 300 milhões de reais no esquema que envolvia uma rede de alimentos que atua em vários estados do país. Ao todo, 5 pessoas foram denunciadas por sonegação de imposto sobre livre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. A denúncia aponta ainda que o grupo usava empresas laranja para fazer operações fictícias e gerar crédito de ICMS. A participação da jornalista Miriam Leitão e do sociólogo Sérgio Abranches na 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul, que acontece no mês que vem em Santa Catarina, a organização do evento cancelou o convite aos dois. Eles foram vetados após uma campanha nas redes sociais contra Miriam Leitão, que alegava que, abre aspas, por seu viés ideológico e posicionamento, a população jaraguaense repudia sua presença em evento tão importante da cidade, fecha aspas. A petição alcançou mais de 3.400 assinaturas entre os 175 mil habitantes da cidade. A organização do evento declarou que não seria possível garantir a segurança da jornalista. Cidades da região da Serra Catarinense registraram temperaturas negativas durante a madrugada de hoje. Em Urupema, os termômetros chegaram a menos 4,9 graus e o gelo cobriu carros e plantas. São Joaquim teve mínima de menos 1,4 graus e geada. A vegetação ficou coberta por uma camada de gelo e teve gente que fez até boneco de neve. Esse amanhecer gelado se deve a uma massa de ar frio e seco que atingiu a região. O presidente Jair Bolsonaro viaja para a Argentina, onde participa de sua primeira cúpula do Mercosul. A cúpula do Mercosul, de número 54, acontece em Santa Fé, na Argentina, com a presença dos presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A partir do encontro, o Brasil assume a presidência rotativa do Mercosul pelos próximos 6 meses. Na pauta da reunião constam a assinatura de acordos comerciais, revisão de tarifas externas comuns e o fim da isenção de cobrança de roaming internacional nas ligações telefônicas entre os países do bloco. A Corregedoria Nacional do Ministério Público abriu uma reclamação disciplinar contra os procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol e Roberto Pozzobon. Os dois foram citados em supostas mensagens divulgadas pelo site jornalístico Intercept e publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. Nos diálogos, os dois procuradores supostamente planejam lucrar com o sucesso da Lava Jato e discutem a constituição de uma empresa em que não apareceriam formalmente como sócios, para evitar questionamentos legais e críticas. O pedido para a abertura do procedimento foi feito pelo Partido dos Trabalhadores. Os procuradores têm prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos. O Ministério da Educação coloca em consulta pública de hoje até o próximo dia 31 o programa Futurice para universidades e outras unidades de ensino federais. O programa tem como objetivo alterar a estrutura de financiamento e gestão das instituições e abre a possibilidade de que funcionem parcial ou totalmente sob a gestão de entidades privadas sem fins lucrativos e com função social. Vamos mudar de assunto agora. Se você tem boa memória, provavelmente você dorme bem e sonha muito. Pois é, esse definitivamente não é o meu caso. Também não é o meu. Falando aqui para ela fora do ar. Olha, neurocientistas já sabem que o sonho está relacionado com o melhor aprendizado de conteúdos vistos no dia anterior e também a criatividade. O tempo na frente do computador é para escrever contos e histórias. Nesta, o Marcelo fala sobre 4 crianças de uma aldeia que encontram um livro antigo de um mago e acabam despertando um demônio que rouba a lua. Só que ao mesmo tempo que eles liberaram esse outro ser que roubou a lua, eles também se tornaram seres encantados. A inspiração vem dos sonhos. É assim por mais de 10 anos. Durante a noite, a imaginação flui. Assim que acorda, grava tudo o que lembrou e mais tarde transforma em textos. Meus sonhos têm início, meio e fim. E aí eu me aproveito disso para poder escrever durante o dia. Então eu escrevo textos, contos e vou desenvolvendo. Quando eu acordo, aí eu puxo no celular, eu escrevo tudo.
e vou escrevendo o máximo que eu consigo lembrar, para não perder nada disso. Sonhar pode nos deixar mais criativos. É o que mostra uma pesquisa da Universidade de Montreal, no Canadá. O sonho está ligado às nossas lembranças. Durante o sono, as partes do cérebro relacionadas à criatividade são ativadas. A mistura de memórias e informações do subconsciente podem criar imagens que nem a gente é capaz de imaginar. A descoberta tem como base imagens da atividade cerebral captadas durante o sonho. Elas mostram que a atividade no hipocampo, região capaz de armazenar as memórias recentes, aumenta durante o sono REM. Essa é a sigla em inglês para movimento ocular rápido. Nessa fase, nossos olhos se movimentam rapidamente, mesmo fechados. Esse aumento na atividade libera tensões e deixa fluir a informação presa. As pessoas acham que o sono é um estado passivo, que você deita e desmaia lá e não está fazendo nada. Nossa mente está trabalhando durante o sono. Quando a gente sonha nessa fase REM, já tem estudos de neuroimagem que mostram que tem muitas áreas muito ativas no cérebro, com bastante metabolismo, com bastante ativação. E são áreas principalmente responsáveis com conteúdo emocional, com criatividade, com imagem. Os sonhos também cumprem uma função importante na memorização. Segundo a pesquisa, o cérebro escolhe o que vai ser enviado à memória de longo prazo. No momento que a gente está sonhando, está revivendo o que a gente fez, o que a gente aprendeu, nós estamos consolidando memórias. Já tem vários trabalhos mostrando que as pessoas estudaram alguma coisa, aprenderam alguma tarefa. As que foi permitido dormir, lembraram bem da tarefa ou desempenharam melhor no dia seguinte. As que não foi permitido dormir foram muito pior no aprendizado. Dormir bem é muito importante, né, para a saúde. Bom, outro assunto importante é a questão do lixo. O excesso de geração de resíduos e os baixos índices de reciclagem estão entre os principais problemas das grandes cidades brasileiras. E de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cada brasileiro produz anualmente 387 quilos de lixo, sendo que pouco mais da metade disso, 58%, recebe a destinação adequada. O Cadu Cortez foi conhecer uma iniciativa que junta as três pontas desse problema, né? Que é um problemão nas grandes cidades. Não é isso, Cadu? É um problemão, Joyce, sem dúvida nenhuma. A gente está aqui no Ecoponto, na Vila Madalena. Nessa era de compartilhamento, né, surgem algumas ideias empreendedoras justamente para poder interligar todas essas pontas. Você deu números aí que são alarmantes, sem dúvida nenhuma. Eu estou do lado do Marcel Wars, que é do aplicativo do Biotanks, que surgiu para justamente juntar todas essas pontas de uma certa forma, né, Marcel? Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Exatamente. A gente veio para, nesse intuito, tentar facilitar a vida das pessoas a destinarem os seus resíduos, porque, poxa, hoje a gente tem essa uberização aí, que é as pessoas no compartilhamento, você pedindo um carro, pedindo uma moto, por que não você poder pedir um carreto ou um veículo para poder tirar o seu resíduo, seja seu móvel para descarte, seja seu entulho, seja alguns outros resíduos reciclados que a gente também vai colocar na plataforma. Então esse é o intuito, da gente poder contribuir para poder a Biotanks, ela une o gerador com o coletador, né? O que é lixo para um é matéria-prima para outro. Então, a gente quer entrar nesse problema, no problema da logística, porque o problema do resíduo no Brasil e no mundo, tá, é que a logística representa 86% do custo do resíduo. Então, a gente quer tentar resolver isso. Muito bem. E aí eu estou do lado aqui também do Henrique Cardoso, que é coletor, também já faz parte aí desse aplicativo. Agora não precisa ficar tentando correr tanto. Queria que você contasse um pouquinho a sua história aí, Henrique. Então, eu estou há 5 anos, né? E no começo eu procurei um aplicativo igual, o da Biotanks, e não tinha. E por acaso, tem 2 semanas eu encontrei a Biotanks e já fiz 5 coletas com eles e tô gostando. O serviço, ou seja, você tem mais trabalho agora também, né? Dá para não ficar correndo tanto atrás, assim, esse que é o grande lance. Não, agora eu tenho mais serviço, né? Fora os que eu tenho e ainda agora tenho muito mais serviço. E daqui para frente vamos esperar ter mais serviços ainda. Muito bem, esse é um dos grandes problemas, sem dúvida nenhuma. Com essas imagens aí o Tato está mostrando alguns dos coletores. Lembrando que os ecopontos recebem até 1 metro cúbico. Então, até 1 metro cúbico, qualquer pessoa física pode fazer e deixar os seus resíduos também. Qual que é a frase que tinha falado para a gente, Marcel? Vamos lá, para fechar.
Então, a missão da Biotanks é fazer do resíduo um benefício para a humanidade. Pronto, é isso aí. Então ficamos com essas imagens aí, cada vez mais pessoas cuidando e tratando melhor do lixo e dando uma destinação importante também. Joyce. Uma tarefa de todos nós, né, Cadu? Muito obrigada, Cadu. Até já. Agora a gente fala de outra questão importante para as grandes cidades, principalmente. O exemplo aqui de São Paulo. A forma como os moradores da região metropolitana da capital paulista se locomovem mudou, viu? Segundo a mais recente pesquisa Origem e Destino, feita pelo metrô. Quem está em locais distantes adotou o carro para não gastar todo o dia no trajeto casa-trabalho. E já quem mora em áreas centrais desistiu do veículo por ter mais ofertas e formas de transporte. Bruna mora em Guarulhos. O carro foi a melhor solução que encontrou para conseguir administrar a vida de mãe solteira e que trabalha. Eu tinha que pegar um ônibus até a escola do meu filho, deixá-lo, pegar um outro ônibus até metade do caminho, porque não tinha um ônibus direto para onde eu trabalho, e lá pegar um outro ônibus. E essa situação toda dava o custo que praticamente da parcela do carro. Ainda faltam 10 parcelas do carro que são pagas com sacrifício. Ela apertou as despesas para ter um pouco mais de tempo e conforto. Bruna se enquadra numa tendência verificada pela última pesquisa Origem e Destino do metrô. Elevação de 8% no uso de automóvel entre pessoas com renda familiar intermediária. Nos 10 anos observados pela pesquisa, a população cresceu mais de 6% e alcançou quase 21 milhões de habitantes. Mas, por estarem concentradas principalmente no centro expandido da capital, as políticas públicas voltadas para a mobilidade beneficiaram mais as pessoas que têm renda alta. Os trajetos a pé e de bicicleta subiram, assim como a malha cicloviária, que passou de 11 quilômetros em 2008 para mais de 500 hoje. Frank mora em um bairro nobre da zona oeste de São Paulo, a 7 quilômetros do trabalho. Fazia o trajeto de ônibus e há 1 ano e meio trocou pela bicicleta. É economia de tempo, dinheiro e o ganho de saúde. A estrutura de ciclovias ainda é muito modesta para o tamanho da cidade. Não temos interligação entre as ciclovias. O carro de Daniel está com os dias contados. Vai vendê-lo assim que se mudar da chácara em Embu das Artes para o apartamento que comprou no centro da capital paulista. E não vejo a hora de estar andando de metrô, lendo meu livro, indo para o trabalho e sabendo que não vai ser 1 hora e meia, vai ser 20 minutos até o meu trabalho. O metrô ganhou 15 estações e 28 quilômetros de linhas em 10 anos. Em números gerais, as viagens por transporte coletivo ainda predominam. Nilde mora em Itacoaquecetuba e trabalha perto da rodovia Raposo Tavares. Um trajeto de mais de 60 quilômetros que ela percorre com 2 trens, metrô e ônibus em 2 horas, quando está tudo bem. Chega a aumentar até 1 hora, quando dá problema. Ela assume que houve melhorias nos últimos anos, mas reclama da falta de manutenção, como na escadaria da estação próxima à casa dela. E diz que só não sofre mais porque utiliza o transporte público fora dos horários de pico. Um desafio ainda maior para mulheres. O assédio é normal nos trens mesmo, né? Já aconteceu, né, deles encostarem. A gente percebe que não precisava estar tão encostado. Você reclama, eles falam que é porque está cheio, que você que vai pegar táxi. Então, isso acontece, ainda hoje acontece. Ainda acontece, né? Até quando? A gente está avançando, eu acho, né? Todo mundo está prestando atenção e abrindo o olho para essa situação incompatível com esses dias nossos aí. Para refletir mais sobre os desafios da mobilidade urbana, algo que afeta a vida de todos nós, né? A gente conversa aqui no estúdio com o Nabil Bonduque, professor de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura da USP e também relator do Plano Diretor de São Paulo. Nabil, boa tarde, obrigado pela sua vinda aqui. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, João e Cialdo. Deixa eu te perguntar, um resultado que não surpreende, me parece, né? Essa mudança de comportamento. Quem está longe se endivida para ter um carro para não ficar preso no transporte público e quem está no centro troca pelo transporte público. Isso só indica o quanto a gente ainda precisa avançar nessa melhor distribuição, não só da malha de transporte, de mobilidade, mas parece também nessa questão de onde estão os empregos, né? Onde as pessoas moram. Exatamente. Eu acho que essas duas questões estão muito entrelaçadas, né? O uso do solo, a distribuição da localização do emprego e da moradia, e, por outro lado, a mobilidade, né? E o plano diretor, inclusive, propõe que a gente aproxime mais, gerando mais empregos na periferia
e produzindo mais habitação nas áreas mais centrais, que de alguma maneira já está acontecendo, né? A pesquisa também mostrou alguns números interessantes, que pela primeira vez desde os anos 60, o município de São Paulo cresceu mais do que os municípios da região metropolitana. Nós ainda não temos os dados e o censo do ano que vem, que espero que seja feito e, né, que dê bons resultados, talvez vai mostrar dentro do próprio município de São Paulo, se nós estamos tendo também um processo de maior concentração de moradores no centro que tinha perdido, né? Entre os anos 80 e os anos 2000, a subprefeitura da Sé perdeu quase 200 mil moradores. E agora eu acho que está havendo um processo de recuperação. É claro que quando as pessoas estão morando mais próximo do emprego, vão usar mais a bicicleta, vão poder ir a pé. Né? 93% das pessoas que se deslocam em viagens a pé o fazem porque é uma distância curta. E mais ou menos 53% dos que usam bicicleta pela mesma razão. Então, essa é uma razão importante. E a outra, que a própria reportagem mostra, é o aumento do metrô. Né? O metrô, o transporte coletivo como um todo na região metropolitana continua mais ou menos com os mesmos números, mais ou menos 36% das viagens são feitas por transporte coletivo. Mas caiu o número de viagens por ônibus e aumentou o número de viagens de metrô. E entre a população de renda acima de R$11 mil, que eu poderia chamar que hoje é de alta renda, né? Aumentou bastante o uso do metrô, por volta de 7%, e aumentou também muito o número de pessoas que usam, 7% os que usam de bicicleta e andam a pé e 4% os que usam o transporte coletivo, principalmente o metrô. Então, vamos dizer assim, a reportagem fala assim, as pessoas estão abandonando o carro. Então, é um processo, porque ainda na alta renda, ainda predomina as viagens de carro. Está caindo as viagens de carro e está aumentando a viagem por transporte coletivo e a pé. Mas ainda, né, nas classes de renda mais altas usam mais o carro do que as outras modais. De forma geral, né? Porque a gente vê essa movimentação e a gente vive esse período, né, de tentativa de usar menos o carro, de usar a bicicleta, tem essa movimentação dos patinetes. Quer dizer, são tentativas individuais de se fazer alguma coisa, né, em prol da mobilidade urbana. Mas fica algo bem concentrado e menor pensando no todo da cidade. Como pensar o todo e pensar numa melhoria mais ampla e geral? O que falta? Qual é o caminho? Por que é tão difícil implementar medidas mais gerais? Bom, em relação à questão das bicicletas, houve política pública. Eu acho que, na verdade, essas mudanças também refletem políticas públicas. Nós tivemos, como a reportagem mostrou, aumento aí de 11 para 500 quilômetros de ciclovia. Né? Mas qual é o problema das ciclovias no conjunto da cidade? No centro expandido, nós temos ruas mais largas. Né? Muitas ruas, por exemplo, que são ocupadas por carros estacionados. Então, é mais fácil você eliminar um lado, né, de estacionamento de carro e implantar uma ciclovia. Mas quando nós vamos para a periferia da cidade, isso é muito mais difícil, porque as ruas são mais estreitas. A periferia foi resultado de loteamentos clandestinos, de assentamentos precários, favelas. Então, as ruas já são mais estreitas. Então, aquilo que às vezes é mais fácil de implementar, claro, com uma mudança de política, como aconteceu, uma faixa exclusiva de ônibus ou uma ciclovia, na periferia da cidade é mais difícil de ser implementado. A questão do metrô, a mesma coisa. A malha de metrô no centro expandido, ela está começando a formar uma rede, né, que é o que acontece, por exemplo, nas grandes cidades do mundo, em Paris, em Nova York, em Londres. Você tem uma rede onde a pessoa sempre está mais ou menos perto de um metrô. Se ela complementa com uma bicicleta compartilhada ou com um patinete, então ela consegue chegar numa estação de metrô. Na periferia, a malha ainda quando existe, é muito aberta. Então você não tem aquela capilaridade. Então fica muito mais difícil. Por isso que na faixa de renda intermediária, entre 3,5 até 7 mil reais, nesta faixa aumenta muito o número de pessoas que têm carro, porque com a facilidade de acesso ao carro e com a dificuldade do transporte coletivo e dos outros modais, então, na periferia, nós precisamos investir mais no metrô, com certeza, uma rede, e o metrô é caro, é muito caro, então é um problema. E uma reestruturação da cidade. A periferia precisa ter
um plano de desenvolvimento econômico. O plano diretor propõe, inclusive, polo de desenvolvimento econômico na periferia, para que as pessoas possam trabalhar lá. Eu acho que me parece importante deixar até como uma mensagem, aí, um recado para o pessoal em casa, para que essa mudança de modelo aconteça e que a gente tenha realmente, não só São Paulo, mas as grandes cidades como um todo, porque isso não é um problema só nosso aqui, voltadas para a periferia e que promovam essa descentralização e esse diálogo, né, com as áreas periféricas, é fundamental a pressão do eleitorado, vamos dizer assim, né? A pressão pública para que isso aconteça, né? Porque senão a gente continua vendo os investimentos em viadutos, os investimentos em grandes corredores, e até ciclovias e tudo isso na região central, né? Porque é mais fácil implantar. Né? A gente vê agora mesmo, por exemplo, nós estamos tendo vários investimentos no centro da cidade. A reforma do Engabaú, né? Se fala do Parque do Minhocão, se fala da implantação de parques, né, na área central. Que são bem-vindos, mas não são suficientes. São bem-vindos, são importantes, né? Mas nós vamos ver isso no conjunto da cidade. Claro. E a questão da mobilidade, ela é realmente um dos problemas mais fortes dentro da cidade. E a máquina produtiva precisa chegar na periferia também, né? Pois concentração. Aí eu acho que é o setor privado, mas o setor privado vai também através de políticas públicas. Exatamente. Assim como a habitação no centro. Quer dizer, hoje nós temos mais facilidade para produzir uma habitação na área central. Por exemplo, antigamente o zoneamento ele exigia uma garagem. Toda unidade de habitação tinha que ter uma garagem. Isso foi eliminado na atual legislação. Sim. Então isso facilita que se produza prédios nas áreas centrais. E nós ainda temos muito a fazer. Muitos prédios ocupados que podem ser reabilitados, obsoletos, abandonados, terrenos com estacionamento no centro. Tudo isso tem que virar habitação. Aquele exemplo de quem morava longe está mudando para o centro, né? Mais próximo é um exemplo, né? Eu acho que foi muito feliz a reportagem, porque ela mostrou vários exemplos, né, de pessoas que estão fazendo essa mudança, ou que querem fazer essas mudanças, e eu acho que a cidade precisa oferecer políticas públicas para que essas mudanças efetivamente aconteçam. Maravilha. Nabil, obrigado pelo seu esclarecimento aí, a conversa aqui no JC1, pela participação. Fica o recado aí para você em casa, né? Tá difícil aí, não basta só reclamar, não. Liga lá pro vereador, você lembra em quem você votou? Liga lá para esse vereador. Pois não adianta só, né, a cada 4 anos ir lá e apertar o botão, tem que cobrar. Obrigado, isso é muito Nabil. importante. Obrigado. Valeu. Estamos sempre à disposição da cultura. Valeu. Obrigada, até a próxima. Bom, e hoje, no dia 17 de julho de 1959, há exatos 60 anos, o mundo perdia uma das maiores cantoras de jazz de todos os tempos, Billie Holiday. E para homenagear a artista norte-americana que ganhou reconhecimento no mundo todo, nós convidamos a Camila Toledo. Muito obrigada, Camila, pela sua presença. A Camila tem um projeto de tributo a Billie Holiday. E hoje ela está acompanhada pela pianista Juliana Rodrigues. Primeiro eu quero saber do seu projeto, como nasceu, como você criou e as suas andanças com esse projeto da Billie Holiday. Esse projeto, ele existe desde 2015, no centenário da Billie Holiday. A ideia toda foi homenagear esse marco, né? E lembrar da memória dela, porque depois de tantos anos e com tantas cantoras de jazz assim expressivas, acho que era interessante que a gente reforçasse a imagem dela e as lutas todas que ela carregava na obra, né? Eu já canto jazz há um tempo e a obra da Billie Holiday sempre me moveu muito. Então, achei que era necessário. Montei isso lá em Porto Alegre e a gente vem apresentando o tributo desde então. Uma voz inconfundível. É fantástica, a Billie Holiday. E que combinou muito com a sua voz também, que nós vamos ouvir agora. Vamos lá, então. Obrigada, Obrigada, Camila. Jorge. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips and I want to lose them. Take my heart and I'll never use them. Your goodbyes left me with eyes that cry. And how can I go on, dear, without you? You took the best
and why not take the rest? So baby, take all of me. Your goodbyes left me with eyes that cry, and how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so baby, take all of me. So baby, take all of me. So baby, take all of me. Muito obrigada. Muito obrigada. Camila, muito obrigada. Muito obrigada. JC1 é isso aí, né, gente? Arte, informação, diálogo, sensacional. Vamos cancelar o intervalo, vamos cantar mais uma, não dá. Mais um pouquinho. A gente não consegue largar, por favor. Então vamos fazer mais uma. A gente vai para um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho, olha, tensão racial nos Estados Unidos. Policial branco acusado de matar homem negro asfixiado escapa da prisão. E também vai ser o fim da competição no Instagram. A plataforma fará teste onde as curtidas ficarão ocultas nos perfis dos usuários e o teste começa aqui pelo Brasil. A gente volta já. Nos Estados Unidos, o policial que matou um homem asfixiado escapa da prisão. E pela primeira vez, a União Europeia tem uma mulher na liderança do bloco. Em Estrasburgo, o Parlamento Europeu aprovou o nome de Ursula von der Leyen para o cargo de presidente da Comissão Europeia. Aos 60 anos de idade, ela se tornou a primeira mulher a assumir a presidência do bloco. Com o apoio de socialistas e liberais, ela disse que vai buscar soluções para as crises climáticas, o comércio e a unidade do bloco europeu. Criticou os baixos impostos pagos pelas gigantes de tecnologia e prometeu atualizar as normas da União Europeia na questão dos migrantes. Com 240 votos favoráveis e 187 contra, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou nesta terça-feira uma repreensão oficial ao presidente Donald Trump pelos ataques racistas a 4 deputadas democratas pertencentes a minorias. A decisão era esperada, já que os democratas têm maioria na Câmara. 4 republicanos se juntaram aos democratas para repreender Donald Trump pelos tweets nos quais ofendeu um grupo de parlamentares mulheres, sugerindo que elas voltassem aos seus países de origem. Ainda nos Estados Unidos, manifestantes protestaram em frente ao Departamento de Justiça contra a decisão que livrou da prisão o policial Daniel Pantaleo, que asfixiou e levou à morte o norte-americano Eric Garner durante uma ação da polícia. A promotoria disse não haver provas contra o policial, apesar da ação ter sido filmada e dele aplicar uma manobra de imobilização que é proibida pela corporação. Garner, que estava desarmado, foi acusado de vender cigarros clandestinos e resistir à prisão. Ele disse 11 vezes que não conseguia respirar. A decisão reacende o debate sobre racismo nas ações policiais dos Estados Unidos. 5 estudantes brasileiros de olho na construção de colônias humanas no espaço criaram um tipo de cimento para ser usado fora da Terra. E ele foi testado pela NASA.
Um sonho que virou realidade. Natan e outros 4 estudantes de São Paulo apresentaram um projeto para a NASA. É o cimento espacial, que é feito a partir do bagaço de cana e seria usado na construção de casas estelares. O bagaço da cana-de-açúcar, ele é retirado claramente da cana-de-açúcar e ele é utilizado dentro do cimento para inibir radiação e também de uma forma ecológica. Resultado de uma pesquisa de 2 anos dos estudantes. Uma empresa parceira da NASA já levou o cimento ao espaço. Ele ficou em órbita por 30 dias na Estação Espacial Internacional. Um dos objetivos era ver se a consistência do material iria mudar com a baixa gravidade. Mas outros testes ainda precisam ser realizados. Eles fizeram testes de pressão e de temperatura com relação à garantia desses processos para que eles possam ser utilizados de fato. A gente vai precisar de mais cálculos, uma vez que talvez o cimento possa ter ficado oco e para algumas construções isso não seja interessante, mas pelo menos foi um start. Enquanto isso, Natan estuda novos projetos para apresentar para a NASA e sonha com um futuro próximo. Antes eu pensava em engenharia civil, hoje já eu envolvi mais um projeto, penso em engenharia espacial. Eu penso em plantação de cana-de-açúcar hidropônica com uma forma de sustentabilidade. No espaço. Isso. Sensacional. E olha só, você usa redes sociais? Nessa quarta, o Instagram inicia um novo teste com os usuários brasileiros. Só os donos da conta vão poder ver o número de curtidas e visualizações. O Brasil é o segundo país a passar pela mudança já feita no Canadá. O objetivo é tornar a plataforma um lugar menos competitivo e fazer as pessoas, principalmente os adolescentes, focarem mais nas histórias, segundo afirmou Adam Mosseri, chefe do Instagram. Estudos no mundo inteiro indicam que as redes sociais podem ser nocivas para a saúde mental dos usuários. Fotos e vídeos de momentos felizes e viagens incomodam quem está triste ou deprimido. Outro problema é o usuário se comparar a outro que tenha mais curtidas em suas postagens. Com os likes visíveis apenas para os donos do perfil, o Instagram pretende avaliar como isso vai impactar na experiência de acesso à rede, numa tentativa de diminuir os impactos negativos. E depois do intervalo, o Festival de Animação Animamundi. Com a ajuda de financiamento coletivo, 27ª edição do festival começa hoje no Rio de Janeiro. E hoje começa mais uma edição do Animamundi, um dos maiores festivais internacionais de cinema e animação. Aqui no JC a gente sempre abre espaço para as artes. Esse evento acontece essa semana lá no Rio de Janeiro, depois segue para São Paulo. Essa é a 27ª edição do Animamundi, que reúne mais de 300 produções brasileiras e internacionais de curtas e longas metragens. Na programação, exibições de filmes, oficinas de criação, montagem e edição, além de rodas de conversa com o público. O festival perdeu alguns patrocínios e precisou de um financiamento coletivo para manter a edição deste ano. A arrecadação deu certo e conseguiu levantar mais de R$400 mil. No Rio de Janeiro, a mostra acontece no Centro Cultural Banco do Brasil e na Estação NET Botafogo, até o dia 21 de julho. Ele chega a São Paulo no dia 24. A programação conta com atividades gratuitas e pagas. A agenda completa você confere no site animamundi.com.br. O JC vai chegando ao final, mas antes de ir embora a gente vai terminar com música, né? Sim, mais esse presente da belíssima voz da Camila Toledo e da companhia da pianista Juliana Rodrigues. Camila, seu contato para show, a gente quer saber. Então, as pessoas podem entrar em contato comigo através do meu telefone, né? Ele é de Porto Alegre, né? 51992663332. Também o meu Instagram, Camila Toledo Insta. E os nossos parceiros aqui em São Paulo, que é Djembe Produções. Então, que o Instagram também da Djembe Produções. As pessoas podem entrar em contato conosco e levar o show da Billie Holiday para os ambientes em que quiserem, a gente. Maravilha. E a música da Billie Holiday. É isso, para a gente sempre lembrar da memória dela. O que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir agora Summertime. Uau. Maravilhoso. Sensacional.
summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and take it to the sky. But until that morning, there ain't nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich,